Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento, Pai. Senhor, eu quero agradecer por tudo que nós pudemos aprender nessa noite, Jesus, por tudo que o Senhor já tem falado ao nosso coração, Jesus. Senhor, eu peço para que o Senhor use a minha vida, Senhor, use a minha boca para que eu possa ministrar a palavra do Senhor, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa alcançar as pessoas que estão precisando, Senhor, e que também possa cortar o meu coração, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor continue falando conosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu vou ler em Efésios 5, do 29 ao 30. Amém? Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como sempre, a gente fica pensando muito, refletindo e orando para ver o que a gente vai falar, o que o Senhor quer falar com a igreja. E dessa vez não foi diferente. E pela primeira vez, um dia antes, eu recebi a palavra do Senhor, mas amém. E é muito engraçado como quando você recebe a palavra, parece que flui. Às vezes a gente não tem a mínima ideia do que escrever e o Senhor, o Espírito Santo vai falando. Então é algo realmente lindo, vindo de Deus. E durante toda a minha vida, eu sempre refleti muito sobre o cuidado que o Senhor tem conosco. E hoje eu queria falar sobre esse cuidado, para que os irmãos nunca duvidem de que o Senhor tem cuidado de nós, de que o Senhor sempre esteve do nosso lado. E às vezes são coisas tão mínimas, tão pequenas, que o Senhor tem feito em nossas vidas, tem cuidado. E a gente passa por tantos obstáculos, desafios, e o Senhor tem estado presente, e é simplesmente algo maravilhoso, porque nós podemos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. No versículo anterior, fala sobre a relação que o homem tem que ter com a mulher, mas eu não quero focar nesse versículo, quero focar no 29 e no 30, só para comentar o contexto. E aqui ele fala de duas coisas, o alimento e cuidado com o corpo. Então, assim como o corpo precisa de cuidados para ficar de pé, nós também, como corpo de Cristo, precisamos desse cuidado. E fazendo uma comparação, quando a gente começa a querer ter uma vida mais saudável, a querer se cuidar, fazer exercícios, ter uma boa alimentação, a gente vai reparando nas mudanças que o nosso corpo vai tendo, ele vai respondendo a mudanças. Então, quando a gente começa a viver sob os cuidados de Deus, a nossa vida ela muda. A gente começa a reparar em coisas que a gente não reparava antes, porque o Senhor agora está cuidando, não a gente. Então, falando sobre a alimentação, no nosso corpo físico, a alimentação ela garante qualidade de vida, fornece energia, bem-estar geral e previne e combate doenças. Então, assim como acontece no nosso corpo físico, nós precisamos ter uma alimentação saudável se nós queremos ter um corpo saudável, assim também acontece na nossa vida espiritual. Porque boa parte da nossa vida espiritual se faz do que a gente se alimenta, do que a gente ingere espiritualmente. E nós sabemos que o mundo, a gente está o tempo todo, então a gente acaba ingerindo muitas coisas que estão lá fora. E a gente precisa tomar muito cuidado e ver do que nós temos nos alimentado. Porque, por exemplo, alguns alimentos eles não são bons, não são gostosos, não são apetitosos, a gente não se sente bem, sabe? Eu fiquei pensando, entre um hambúrguer ou uma pizza e um alimento saudável, a maioria das pessoas vai escolher entre o alimento ruim, porque é um alimento mais apetitoso, mais gostoso, mais saboroso. Só que faz mal para o nosso corpo se a gente come em excesso. Então, assim como acontece na nossa vida, na nossa saúde, com o nosso corpo físico, muitas vezes a gente também precisa se abster de coisas ruins, de alimentos espirituais ruins, que fazem com que o nosso corpo espiritual fique mal, para que a gente possa se alimentar de coisas saudáveis. Mas o que são essas coisas saudáveis para o nosso espiritual? São as coisas que provêm de Deus. Sabe, a gente deixa hábitos que a gente fazia antes, pecados, tentações, a gente esquece isso e a gente foca em se encher do Espírito Santo, em se encher das coisas que o Senhor tem, em se alimentar das coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Então, a má alimentação, ela prejudica o corpo. E esse é um tipo de cuidado
que Deus tem conosco e que a gente precisa ter tanto no nosso corpo físico como no nosso corpo espiritual. E também existem outros cuidados, como exercícios físicos, banho, escovar os dentes, que a gente precisa ter esse tipo de cuidado. E é assim também no nosso corpo espiritual. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, Jesus também tem esses cuidados conosco. Então, nós temos os cuidados externos e os cuidados internos. Então, o interno ele é trabalhado e cuidado para que o externo comece a mudar. Então, como eu disse, quando a gente quer ter uma vida saudável, a gente muda todos os nossos hábitos, começa a acordar mais cedo, começa a fazer exercício, começa a se dedicar a uma alimentação saudável, e isso começa a mudar internamente. São os nossos hábitos que vão mudando, é o que a gente pensa, a nossa rotina, a gente deixa a procrastinação de lado e começa a focar em ter uma boa saúde. Então, o interno ele começa a ser trabalhado. E essas mudanças, elas vão se externar, elas vão começar a aparecer na nossa forma física, ou o nosso corpo vai ficando aparentemente mais saudável, melhor. Então, as pessoas vão começar a reparar no nosso externo. Quando a gente começa a cuidar da nossa pele, vão reparar também. Então, assim como acontece no corpo físico, assim acontece no reino de Deus. Porque quando é trabalhado o interno, o nosso coração, a mudança ela vai se externar. Quando uma pessoa chega a Cristo, ela chega toda quebrada, machucada, e aí ela tem que ser lapidada por Jesus. E as mudanças vão começar internamente. Às vezes a vestimenta da pessoa não é adequada para o ambiente da igreja, mas essas mudanças elas não vão ser imediatas. Elas não precisam ser tratadas imediatamente. Primeiro, o Senhor trabalha o nosso interno, o nosso coração. Então, a gente vai mudando os nossos hábitos. O Senhor vai mudando a nossa maneira de pensar e nós vamos começando a pensar como Cristo. E a gente vai se transformando aos poucos e essa mudança começa a externar. E a gente começa a ser, de fato, o brilho que o Senhor quer que nós sejamos nos lugares. A gente começa a externar o brilho de Jesus. As pessoas começam a reconhecer a gente como verdadeiros cristãos. Então, todos esses cuidados são de pouco a pouco. Então, a igreja ela precisa mudar e ser cuidada internamente para que a mudança seja externada. Como eu disse, o nosso coração vai sendo trabalhado, a igreja internamente vai sendo trabalhada. Porque não adianta nós queremos que a igreja seja bem vista lá fora se nós não tratamos a igreja aqui internamente. Então, Jesus cuida muito bem de nós. Lá em Salmos 32, no versículo 8, diz: Eu os instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Nós fazemos tantos planos na nossa vida e às vezes a gente fica pensando como vai acontecer, como que o Senhor vai fazer, o que vai acontecer, mas o Senhor vai instruir no caminho que a gente deve seguir. É o Senhor que vai falar, segue por aqui, segue por ali. E a gente só precisa confiar, obedecer e seguir a voz de Deus, sem medo. Então, eu identifiquei 4 sinais de que Jesus cuida de nós. Primeiro, ele nos dá tudo o que precisamos para viver. Então, Jesus disse aos discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Então, Deus sabe de tudo que usamos, que estamos precisando, e abençoa aqueles que nele crêem. O versículo que eu li está em Lucas 12, do 22 ao 23. Eu acredito que muitos irmãos já presenciaram milagres quando estava faltando alguma coisa em casa, quando a situação estava difícil, e o Senhor simplesmente proveu. E é muito lindo, porque às vezes a gente nem percebe as coisas que o Senhor faz. Às vezes a gente está precisando de alguma coisa e a gente fica, meu Deus, de onde que vai surgir? E, do nada, o Senhor, aparece alguém na nossa vida que nos fornece exatamente aquilo que a gente precisa. Então, quando eu e minha família estávamos passando por um momento difícil, foi muito lindo, porque o Senhor cuidou de nós. Nós não tínhamos dinheiro para comprar roupas, mas nós ganhávamos roupas. Nós não tínhamos dinheiro para fazer o churrasco que meu pai queria e gostava, mas o Senhor provia. Mesmo a gente necessariamente não precisando de fato comer churrasco, mas o Senhor sabia que o meu pai queria, então ele provia e colocava pessoas. Então, esse é um sinal maravilhoso de que o Senhor tem cuidado de nós. Então, seja muito grato pelas bênçãos que o Senhor tem colocado na sua casa. Porque quando tem faltado, o Senhor tem nos abençoado. Porque quando a situação está difícil, o Senhor permanece ali e não falta nada. Porque nós somos servos de Deus. O Senhor não vai deixar faltar nada para os seus filhos.
Então, o primeiro passo para ser abençoado é a fé. E o segundo é a gratidão. Então, quando nós cremos no Deus que servimos, cremos no Deus poderoso, que não vai nos abandonar, que não vai nos deixar no momento difícil. O Senhor nos abençoa, mas nós também precisamos ser gratos. Então, seja grato pelas provisões de Deus em sua vida. Lembre delas nos momentos difíceis, porque momentos difíceis vão existir muitas vezes na nossa vida. E quando a gente está passando por essas lutas e a gente olha e pensa, lá atrás o Senhor esteve comigo. Na outra luta o Senhor esteve comigo, o Senhor esteve sustentando a minha mão. Então, lembre disso, seja grato, não esqueça as provisões que o Senhor faz em sua vida, porque com certeza Ele vai fazer muito mais. Você só precisa crer. Então, o cuidado de Deus está nas pequenas coisas. O cuidado de Deus está na roupa que você está vestindo. O cuidado de Deus está no armário da sua casa que tem comida. O cuidado de Deus está quando você deixa o seu filho na escola e ele está seguro. O cuidado de Deus é quando você está indo trabalhar e ele está cuidando de você e não deixa nada ruim acontecer com você. O cuidado de Deus está nessas pequenas coisas no dia a dia. E se a gente não começa a reparar nisso, se a gente não repara nisso, para que nós estamos vivendo? A gente ouve testemunhos lindos, assistir a Camille contou o testemunho do Kingdom, que eu achei uma coisa tão simples e tão maravilhosa, que é uma coisa que ela gostava de fazer e o Senhor presenteou ela. A gente ouviu o testemunho da irmã Maria Helena, que caiu uma manga, de repente, que ela estava com vontade de comer manga. Então, olha que maravilhoso. O Senhor sabe as nossas necessidades. O Senhor sabe quando nós queremos muito algo e o Senhor nos presenteia com amor e nós precisamos ser gratos. Segundo sinal, Deus não nos dá algo maior do que podemos carregar. Em 1 Coríntios 10, 13 diz: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Não é maravilhoso esse versículo, irmãos? Quando a gente está passando por uma tentação, o Senhor sabe, Ele conhece o quanto a gente aguenta. Ele conhece o nosso limite. Ele sabe até onde a gente consegue chegar. E Ele não dá nada tão grande o suficiente que a gente não possa carregar. Então, se você está passando por uma luta, e quando você passar por alguma luta, creia que você aguenta, que com a força que o Senhor te dá, você aguenta passar por essa luta. Orando, jejuando, vindo à igreja, ouvindo a palavra, se enchendo do Espírito Santo, você aguenta passar por essa luta, porque o Senhor jamais, um Deus tão amoroso, tão misericordioso, daria algo que você não pudesse carregar. Então, como eu disse, Deus conhece o limite. Deus conhece dificuldades e anseios de cada um. Ele nunca irá permitir que nós passemos por algo que não aguentaríamos. Ele alivia o nosso coração em meio ao sofrimento. Não sei os irmãos, mas quantas vezes a gente não para e chora, simplesmente desabafa, e que a gente não aguenta mais aquela sensação, aqueles sentimentos, aquele turbilhão de sentimentos e emoções que muitas vezes são ruins. E o Senhor vem e alivia o nosso coração, alivia a nossa alma, e a gente sente aquela paz. Quando nós clamamos ao Senhor em meio à dor, e Ele simplesmente se mostra o nosso refúgio, mostra que está conosco, que não nos abandonou. E esse é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus, mesmo em meio às dificuldades, Ele não nos deixa. Então, às vezes, precisamos passar por aprendizados amargos para crescermos. Como que eu disse, os alimentos saudáveis, muitas vezes, eles não têm um gosto tão bom assim quanto o outro alimento que é ruim. Mas é bom para a nossa saúde. E, às vezes, a gente vai passar por coisas amargas na vida, por coisas difíceis, por desafios difíceis. Mas, sabe, esses desafios difíceis, eles vão nos formar para coisas maiores. Os desafios complicados, as lutas, sabe, tudo isso, Ele vai te fazer mais forte para enfrentar coisas maiores. Porque o Senhor, Ele requer que a gente seja capacitado para que a gente possa alcançar as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes vai ser amargo, vai ser difícil, vai ser doloroso, mas vai valer a pena. Porque com o Senhor, estando sob o propósito de Deus, tudo vale a pena. Tudo. O tempo que você passa chorando, um dia você vai sorrir. Se estamos passando por uma luta, é porque nós aguentamos ela. O terceiro sinal é que Deus ouve nossos pedidos de oração. Isaías 65, 24. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei.
Então, Ele ouve todos os nossos clamores, todos os nossos pedidos, as nossas adorações a Ele, com o maior prazer, mesmo sem merecermos. Nós não merecemos que o Senhor nos escute. Nós não merecemos que o Senhor ouça a nossa oração e nos dê o que nós estamos precisando. Mas cada pedido que a gente faz, cada mínima oração, o Senhor tem escutado. Um dia eu ouvi o testemunho de um rapaz, ele disse que ele fez uma oração para o Senhor para ele dormir com o barulho da chuva. E naquele mesmo dia o Senhor fez chover. Então, olha, o Senhor está escutando cada mínima oração e nós temos que saber que tipo de oração nós temos feito. Que tipo de oração nós temos pedido? Será que a gente está sabendo pedir ao Senhor? Será que nós estamos sabendo orar? Então, Jesus, Ele atende nossos pedidos, trabalha em favor de nossas vidas de uma forma extraordinária quando cremos. Às vezes pode demorar muito. A gente ora 10 meses, 1 ano para alguma coisa acontecer e a gente vai orando, mas o Senhor está escutando. E no tempo certo, a sua bênção vai chegar. Não canse de orar. Não canse de clamar. Seja por uma coisa que você quer muito na sua vida, seja por uma pessoa que você quer que conheça a Deus, não desista de orar, porque vai entrar pessoas em nossa vida que vai desanimar, que vai falar, olha o seu Deus, ele não está te respondendo, que Deus é esse? Você está orando há tanto tempo. Por que o seu Deus não está te respondendo? Não desista em momento algum, continue orando. Continue clamando, porque essa é a nossa comunicação com o Pai. E Ele está escutando. Às vezes parece que a nossa oração não passa do teto. E vem aquele sentimento que a gente não consegue sentir o Espírito Santo, que a gente não consegue sentir a presença de Deus. E não é fácil permanecer. Mas é nesses momentos que a gente precisa permanecer junto ao Senhor. Não ore só quando você sente a presença de Deus. Não ore só quando você chora, só quando você se emociona. Ore apesar dessas coisas. Ore mesmo quando você não sente o Espírito Santo, quando você está falando, Senhor, minha oração eu sinto que não está passando do teto, mas continua orando. Continua clamando, permanece na presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Mesmo que seja difícil, mesmo que você sinta que Deus não está te escutando, mas continue, porque Ele está te escutando. E o quarto e último sinal, Deus nos livra de todo o mal. Os livramentos que o Senhor nos dá são maravilhosos. Salmos 34, 17. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Eu já estou terminando. Amém? Então, existem situações que nem percebemos, mas foram livramentos de Deus. Às vezes a gente nem tem noção da situação, a gente nem sabe, mas o Senhor bagunçou aquilo, fez a gente se atrasar, fez a gente perder o horário, acontecer algum imprevisto para nos livrar de algum mal. Sabe, vendo o desastre que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, quantas pessoas que por, imprevistos, chegaram atrasadas e não morreram por conta desse atraso. Porque Deus livrou elas daquele momento. Então, às vezes, tem situações que a gente nem percebe, mas é o Senhor nos livrando. Algumas coisas dão errado para nos livrar de uma tragédia. Então, às vezes, a nossa viagem dá errado, às vezes, alguma coisa acontece que não permite que você entre em algum lugar para que o Senhor te livre. Não só de uma tragédia, mas, de repente, de uma violência psicológica, de alguma coisa ruim que você vai enfrentar naquele lugar. Então, Deus sempre vai agir em prol da proteção de seus filhos. Deus sempre vai agir para que a gente esteja protegido. Então, que a gente confie 100% no que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que todos os dias nós possamos refletir, Senhor, o cuidado que o Senhor teve comigo no dia de hoje. Sabe, ter um flashback de tudo que a gente passou no nosso dia, de tudo que a gente enfrentou e pensar, o Senhor está cuidando de mim. O Senhor não me abandonou, o Senhor esteve comigo esse tempo todo. Que nós possamos contemplar o cuidado de Deus nessa noite. Amém? Então, gostaria de pedir para que os irmãos se colocassem de pé, que a gente possa fazer uma oração de encerramento. Também para que nós possamos abençoar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, assim como o Senhor cuida de nós, que a gente também possa cuidar da casa do Senhor, contribuindo, amando a casa do Senhor da maneira certa. Amém?
Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Jesus. Senhor, muito obrigado por ter cuidado de nós, Senhor. Muito obrigado pelos mínimos detalhes em nossas vidas que mostram que o Senhor tem estado presente, Pai. Senhor, muito obrigado por ouvir cada pedido de oração, cada clamor, Jesus. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando essa casa, abençoando cada irmão que está aqui, Jesus. Que o Senhor possa continuar provendo tudo que nós precisamos, Pai. Jesus, que o Senhor possa continuar nos livrando de todo o mal, de todas as coisas ruins, Senhor, que possam vir, que nós possamos vir a enfrentar, Pai. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.